Pronto, já estou gravando já. Pronto. Estamos gravando. Live extra. Vamos tirar as dúvidas. Vou abrir aqui então a lista de fuso. Vamos lá. Fuso horário é complicado, pessoal. É um saco, né? Vocês têm que... É um saco assim, porque vocês têm que praticar. Não adianta... eu vou fazer 2 questões aqui e pronto. Não, tem que praticar, não tem jeito, né? Não tem como fazer. E ao mesmo tempo, ele aparece bastante nas provas, tá? Ele não é tão constante, não tem todo ano. Né? Não é que você vai pegar todo ano o Enem e vai ter fuso horário. Não, não tem todo ano, tá? Mas ele costuma aparecer. Não é um assunto tão raro a ponto de aparecer, sei lá, de 5 em 5 anos. Não, ele costuma aparecer, tá? Vamos botar aqui... Vocês estão vendo aí a lista em minha cara? Sim, doutor. Beleza. Então, maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Vamos para o último direto. E aí, caso vocês queiram ver também algum desses outros 4, vocês me dão um toque, tá? Então, essa lista aqui, vocês não vão achar na internet não só o último exercício, nenhum deles, tudo bem? São exercícios que eu criei. E o último que eu modifiquei de um outro professor. Então, vocês não vão achar, tá? Eu mesmo fui pesquisar eu mesmo fui atrás, né? Fui pesquisar e também não achei mais a questão, essa última aí. Eu mesmo fui ver, deixa eu ver como é que o cara usou o ano bissexto e acabei não achando. Então não tem mais, né? Como é que é? Tá meio desfocado, é isso? A lista está desfocada. Às vezes fica um pouco desfocada a imagem, mas dá para enxergar. Melhorou um pouco? Diminui um pouco o tamanho dela aqui, ó. Vê se melhorou um pouco ou tá igual. É melhor quando aproxima, professor. Então vamos aproximar. Pronto. Aproximada. Pessoal, é o seguinte, então, essa questão, lembra daquela tabela do fuso horário, ela ajuda bastante. Mas é a mesma coisa que eu falei para vocês da escala. Tá? Se você vai fazer uma questão de escala e você prefere usar a regra de 3, ou você prefere usar direto indo para a conta de multiplicar, dividir, ou você faz fazer um raciocínio teu, legal, faz o raciocínio que tu acha mais fácil para ti, desde que tu chegue lá no resultado final, que é o que interessa. Em fuso horário, do mesmo jeito, tá bom? Se quiser seguir aquela tabelinha, segue. Se não quiser fazer de outro jeito, faz, tá? Eu não lembro quem foi também, não lembro se foi a Yasmin, que mandou para mim na mensagem no WhatsApp, eu acho que não foi você não, Yasmin. Foi um outro aluno do primeiro ano que mandou, solucionando essa questão não do avião, a do pato, a de cima. E botando um raciocínio lá que eu não entendi. Eu li e falei, não sei o que essa criatura fez aqui. Mas chegou nas 8 horas, então tá bom, né? Chegou no horário certo lá de Roma, mas não sei que caminho fez. Botou lá 14 menos 5 do sei o que, dá 8. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, tá bom. Se chegou no 8, tá bom, né? No de cima, tá? Mas o que importa é chegar na resposta certa. Foi você mesmo? Então tá bom. Eu não lembro se foi você, porque vários alunos mandaram, né? Perguntas sobre essas questões de fuso horário aqui. Pessoal, vamos lá. Então essa questão é o seguinte, ó. 2 aviões decolam da cidade de Nova York e ele não dá o fuso, ele dá a coordenada. 40 graus norte, 75 oeste, né? Eles decolaram às 15 horas e eles foram para Madrid. E a coordenada de Madrid é 40 norte e meridiano de Greenwich, isso quer dizer o quê? 40 norte e 0 grau leste-oeste, tá bem no meridiano. Tá? O primeiro avião A, ele sai de Nova York e ele vai para oeste. Tudo bem? E o avião B, ele sai de Nova York e vai para leste. Tá? Sabendo que aviões seguiram em linhas retas com velocidade constante, devia ter constante aí, né? De 650 km por hora e que nessa latitude a distância entre cada fuso é de 1.300 km, responda que horas o avião chega a Madrid no horário de Madrid. Tá? Considere o ano bissexto. Nesse caso, como não diz que dia que o avião saiu, o ano bissexto não vai fazer diferença. Se tivesse lá que ele saiu dia 27 de fevereiro,
ia fazer diferença. Porque se ele demorasse 2 dias para chegar, se fosse ano bissexto, ele ia chegar dia 29 de fevereiro. Se não fosse ano bissexto, ele ia chegar dia 1º de março. Tá? Então essa que seria a pegadinha do bissexto. No caso aqui, não tinha o dia de saída. Então o ano bissexto não servia para nada. Podia ignorar mesmo, que nem o José fez. Tá bom? Aleluia. Então, pessoal, como é que a gente faz? Primeira coisa, vamos identificar os fusos das duas cidades, Nova York e Madrid. Né? Como ele deu a coordenada, norte e sul não serve para nada para fuso horário. Norte e sul a gente vai usar quando a gente falar de clima. Tá? Falar de clima, norte e sul que interfere. Leste e oeste vai interferir para a gente no fuso horário. Se é os 75 graus, quer dizer que cada fuso vale 15 graus. Se está no 75, quer dizer que ele está no fuso 5. Tá? Porque o 15 cabe 5 vezes dentro do 75. Né? 15, 30, 45, 60, 75. Fuso 5. Como é 75 oeste, ele está no fuso menos 5. Tá? Então Nova York é fuso menos 5. E o Madrid que está no fuso 0 é o fuso 0. Tá? Tá no meridiano 0, então é o fuso 0. Sobre o Greenwich é o 0. Tá bom? Então a diferença entre os dois são 5 fusos. Né? Para sair do 5 e até o 0 são 5. Aí entra uma dúvida que é muito comum, pessoal. Por isso que eu falo para vocês. Pessoal, perguntem tudo. Se você professor, mas essa dúvida eu acho que é muito idiota. Não é idiota. Se é dúvida, não é idiota. Se fosse idiota, não era dúvida. Tá? Então vocês têm que perguntar tudo. Me perguntaram, professor, eu conto, acho que foi lá no grupo até, né? Eu conto o fuso que eu saio também? Não. Você conta o fuso que você chega. Tá? É muito comum isso, pessoal. E essa pergunta pouca gente faz e deviam fazer mais, porque muita gente erra justamente nessa contagem do fuso. O fuso que você sai, você não conta, tá bom? Mas conta o que você chega. Então, por exemplo, vai sair de Nova York e vai para Madrid. Então eu vou sair do menos 5. Eu vou passar pelo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e vou chegar no 0. Então o 0, que é a minha chegada, eu conto, tá bom? Então eu tenho 5 fusos de diferença. Como eu saio do oeste e vou em direção ao leste, então eu estou indo em direção ao leste, então eu vou somar esses 5 fusos, vou somar essas 5 horas para saber que horas são lá em Madrid. Tá bom? Então no momento que o avião sai de Nova York, são 15 horas. O avião decolou em Nova York. Decolou 15 horas em Nova York, lá em Madrid já eram 5 horas a mais. Então quando o avião decola, 15 horas em Nova York, lá em Madrid, 20 horas. Tá? Só fazer 15 mais 5. Tudo bem? Então, na hora da decolagem, 15 horas em Nova York e 20 horas em Madrid. Só que são 20 horas em Madrid quando o avião decola. E ele quer saber quando o avião chegar em Madrid. Que horas vão ser lá quando o avião chegar. Só que o avião só vai chegar depois de viajar. E quanto tempo durou a viagem? Ele não diz. Mas ele dá a velocidade e ele dá a distância de cada fuso. Então, por isso que esse exercício ele é mais difícil. Você tem que calcular o tempo, sacana, né? Ele mistura coisas de outra disciplina, no caso da física. Tá? Se a gente calcular aqui, cada fuso de 1.300 km, ele demora 2 horas para passar. Por quê? Ele está a 650 km por hora, 650 vezes 2 dá 1.300. Então ele demora 2 horas para passar cada fuso horário. Se são 5 fusos horários, o avião que foi direto, né, o avião que foi para leste, que foi direto para Madrid, só cruzou esses 5. Então esse avião cruzou 5 fusos horários, demora 2 horas para cruzar cada fuso, então ele demora 10 horas para chegar lá em Madrid. Tudo bem? O problema quer saber qual hora ele aterriza em Madrid, qual hora o avião pousa em Madrid. Bom, a gente já sabe que quando ele subiu lá em Nova York, eram 20 horas em Madrid. Ele aterrissou em Madrid 10 horas depois disso. Então, 20 horas mais 10 horas, 21, 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã. Tá bom? Então, o avião B, que é o que foi para leste, chega em Madrid às 6 horas da manhã do dia seguinte. Certo? Tudo bem? Conseguiram entender aí esse raciocínio? Consegui entender, professor. Conseguiu? Professor, Oi. professor,
Diga. Eu tô boiando em como descobrir quantos fusos são. Que conta que faz? Quantos fusos são? Ó, como é que eu fiz? Quantos fusos são entre Nova York e Madrid? É isso que você quer dizer, né? Como que foi que eu fiz? Isso, então... Se o Nova York está no fuso -5 e Madrid está no fuso 0, você pode só fazer como se fosse uma conta de matemática. Quantos números tem entre o 0 e o -5? Tem 5. Tá? Então essa quantidade de números que você vai contar que é a quantidade de fusos entre um lugar e outro. Tudo bem? Tudo bem? Ah, é só isso, senhor. Eu tava fazendo a maior conta que eu podia imaginar. Não, é só isso. É só isso. O que pode complicar é para o outro avião, né? Que aí eu vi algum aluno também, que eu não lembro quem foi, mandou para minha mensagem no WhatsApp dizendo que um avião andou 5 fusos e o outro andou 20 fusos. Mas é impossível, né? Porque a Terra só tem 24 fusos. Se andar 5 para um lado e 20 para o outro, dá 25. Não pode. É aquela confusão que eu falei para vocês quando a gente conta no mapa. Tomar cuidado para não contar o +12 e o -12. Porque eles são o mesmo fuso. Tá? O +12 e o -12, ele é um fuso dividido em 2. Então tem que tomar cuidado quando for contar no mapa, no desenho. Nesse caso, você já tem 5 fusos indo para leste, o outro avião vai dar a volta ao mundo todo para chegar em Madrid. Então ele vai percorrer os fusos restantes, né? Se são 24 fusos no total, para um lado você teve 5, para o outro lado você vai ter 19 fusos. Tá? Se quisesse contar, também daria para contar. Ia dar mais trabalho, mas você podia contar sem esquecer que o fuso 12 você vai contar ele uma vez só. Tá bom? E aí, pessoal, quando são 19 fusos, a gente faz a mesma coisa para descobrir o tempo da viagem, né? 19 fusos, o avião para cruzar cada fuso demora 2 horas. Então, para ele fazer essa viagem pelo outro lado do planeta, ele vai chegar em Madrid só 38 horas depois. Então, vai chegar muito depois, né? Lembrando que, quando ele decolou, eram 20 horas em Madrid. Você tem que fazer 20 horas mais 38 horas. Aí você vai chegar no horário que ele chegou em Madrid. Tá? Vamos fazer. 20 horas mais 38 horas, como é que faz? Bom, 20 horas mais 24 horas, você já está no dia seguinte, né? Então 20 horas mais 24 horas dá 20 horas de amanhã. Já dá 20 horas do outro dia. Né? De 24 horas para fechar 38, faltam 14. Então pega essas 20 horas do dia seguinte, soma mais 14 horas, que é o que falta para completar as 38 de viagem, e você vai ter a hora que ele chegou lá em Madrid. Tá? Então, 20 horas mais 24 deu 20 horas do outro dia, mais 14 horas, é só fazer 20 horas mais 14 horas. Né? 20 horas, 21, 22, 23, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai chegar então 10 horas da manhã, só que 2 dias depois. Tudo bem? 2 dias depois. Não é 10 horas da manhã de amanhã. É 10 horas da manhã de 2 dias depois. Por isso que se fosse ano bissexto, tinha que tomar muito cuidado. Porque caso ele tivesse saído dia 27, você tinha que botar que ele chegaria dia 29 de fevereiro. E não 1º de março. É sacana. Tá? O seu deu 11, José. Talvez você tenha contado um dedo a mais ali. 10 horas da manhã, você contou as 38 horas no dedo. Não tem problema. Não tem problema. Nem que use o dedo do pé. É até bom na hora do Enem, você usa o dedo do pé, o cara do lado vai desconcentrar, ele vai errar a questão, você vai acertar. Né? Você junta os dedos da mão com o do pé, dá 20, e depois você ainda conta com o do vizinho ali. Não tem problema. O negócio é você chegar no final. Tá? E depois conta de novo para conferir. Tudo bem, pessoal? Então, essa questão Mega Blaster Ultra aí, o negócio dela era, primeiro, descobrir o tempo, que ele não dava, né? Então vocês tinham que fazer já essa conta do tempo, já deixava num nível maior. Depois, era vocês sacarem que ele andou 5 fusos para um lado e 19 para o outro. Tá? Então essa questão ela é realmente, de fusos horários, é uma questão bem chata, muito difícil. E nunca vi uma questão assim numa prova, tá? De vestibular, muito difícil, muito chata. Tá bom? O meu deu 36. Eu contei 3 vezes os dedos
É isso aí. O que importa é chegar. Deu 36, vocês contaram 18 fusos então, né? Aí vocês fizeram 18 vezes 2 e deu 36. Entendi. Isso mesmo. É. Mas aí lembra lá, né? Como tem 24 fusos no total, já tinha 5 para um lado, então vocês tinham que fazer o restante, que era 19 para o outro lado. Tá? Vai, mas é isso aí, vai riscando o palitinho, vai fazendo. Quando você estiver numa prova, a prova é tua. Aquela prova do Enem, aquele papel lá é teu. Você faz palitinho, você grifa, você chora em cima, faz o que você quiser, né? A prova é sua. Se vai ajudar você a acertar, risca a prova inteira. E aí é isso aí. O que importa é acertar. E depois que vocês passarem do Enem, pessoal, vocês vão esquecer tudo, né? A não ser que, dependendo da profissão que vocês peguem, vocês vão acabar usando uma ou outra coisa, né? Por exemplo, fuso horário, vocês podem até usar para algumas profissões, né? Algumas coisas de geografia vocês vão usar em algumas profissões, outras não. Outras mais da matemática, outras não, outras mais do português, e assim vai, né? Aí depende do que vocês vão seguir depois. Mas ficou mais clara essa daqui, então, do avião? Ficou melhor? Isso aí, faz desenho, cara. Faz desenho. Que precisar, vai fazendo. Beleza. Yasmin e Júlia. Beleza. E lembra, pessoal, vocês mandem mensagem para mim no WhatsApp sempre que precisar, tá? Se for 3 horas da manhã você mandar e eu tiver acordado, de repente estou jogando videogame, eu olho o telefone assim e falo, meu Deus, deixa eu responder aqui agora. E para lá. Às vezes, né? Nunca se sabe. Ou então que nem ontem, que o bebê acordou era umas 3h30 e foi dormir de novo só umas 5 desgrama, né? Aí eu estava acordado, olhando no telefone. Numa dessas, se vocês mandassem alguma coisa 4 da manhã, eu estava lá assim, ó, o fuso horário. Esse bebê aqui está no fuso horário do Japão, né? O cara está acordado, desgramado. Vamos lá. A de cima, pessoal, a do Sr. Pato. Vocês querem que eu faça com você? Do Sr. Pato não, a do empresário. Essa é difícil. Ficou tudo bem para vocês? Vocês querem que eu faça com vocês também essa? O que vocês acham? Eu quero, vamos fazer. Prof, é D e H, né? Como assim D e H? Não entendi. O que é esse D e H? Ah, é 2 dias e 10 horas. Isso. Nossa, como é que eu ia adivinhar que D e H? Mas é isso aí. Ele chega 2 dias depois, às 10 horas da manhã. Isso aí, o avião A. Né? E o avião B, ele chega no dia seguinte, às 6 horas da manhã. Tá bom? Ah, tudo bem. Não tem problema não. Não tem problema. Pessoal, estou gravando, tá? Se alguém chegou agora e não viu resolvendo a última, aí vai ficar gravado lá, vocês vão na gravação, vocês veem só os primeiros minutinhos. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos fazer aqui então o difícil, tá? O do empresário. As questões de fuso horário difíceis são as que vão envolver viagem, tá? Até chegar no passo 3 daquela tabela, vão ser as questões fáceis e médias. Botou viagem, fica difícil. Se você já achou que essa questão do empresário não foi difícil, foi tranquilo a fazer para você, se você achou isso, parabéns, você já conseguiu entender o raciocínio, você já está bem de fuso horário. Mas se você ainda não achou, normal. Afinal, a gente está numa aula à distância ainda, o que pior ainda mais, né? Eu não consigo ir lá do lado da mesa de vocês e falar, ó, faz assim, ó, José, ó, Guilherme, ó, Yasmin, ó, Laura, ó, Fábia, faz assim. Não consigo ficar, né, de um em um, infelizmente, mas vamos tirar quantas dúvidas precisar, tá? Vamos lá, pessoal, essa do difícil diz o seguinte: o empresário ele tem que chegar em Brasília, né, às 14 horas do dia 24. Né? Se esse empresário sair de Roma
em um voo para Brasília que demore 10 horas, a que horas o avião do empresário deverá sair lá de Roma para ele chegar em Brasília no horário certo? Então isso é muito comum quando você trabalha com logística, exportação, comércio exterior, vocês têm que fazer esses cálculos muito loucos. É claro que hoje em dia o computador faz para você. Você bota isso no Google, ele te responde. Tá? O problema é que às vezes ele responde errado. Acontece? Acontece. Principalmente quando tem horários de verão em um país e outro, um país deixa de ter, às vezes não está atualizado. Então, muitas vezes você vai ter que conferir esses cálculos que um computador, uma calculadora de fuso horário pode fazer. Você tem que dar uma conferida. Só para confirmar, da questão anterior, o avião A, ele chegaria às 8 horas, no caso às 20 horas, só para confirmar. O avião A é o que vai pelo outro lado. Ele chegaria 2 dias depois, às 10 horas. 20 horas. Às 10 horas da manhã, não era isso? Acho que era 10 horas da manhã. Não era às 20 horas. Às 20 horas era o horário em Madrid quando ele decolou. Aí ele decolou, eram 20 horas em Madrid. Quando ele foi aterrissar em Madrid, eram 38 horas depois. Então eram 38 horas depois das 20 horas. Então ele decolou às 20 horas, andou 38 horas e pousou. Então 38 horas depois, aí você tem que fazer 20 horas mais 38. No meu caso, eu achei mais fácil, a Yasmin contou 38 no dedo. Pode ser também, não tem problema. Né? Eu preferi fazer 38 é 24 mais 14. Eu preferi fazer assim. 20 horas mais 24 horas já deu 20 horas do dia seguinte. Aí 20 horas do dia seguinte mais as 14, que faltam para fechar as 38, é só fazer a conta no dedo, eu acho que deu 10 horas da manhã. 20 horas mais 14. Caso, eu fiz o ao contrário. Eu primeiro peguei as 10 horas que sobraria para depois sobrar os outros 2 dias. No caso, só que aí vem a questão, eu não peguei 10 horas, eu peguei 11. Aí eu tô bravo por isso. Que ódio. Então, mas é isso que eu não entendi. Como é que você fez? Como é que vocês fizeram esse raciocínio? Eu não entendi esse raciocínio de vocês. Eu também não sei. Eu ignorei a parte do ano bissexto, porque afinal de contas não estipulou data. Aí depois eu foquei nos 15 horas, só que eu ignorei a velocidade também. Eu só fui fazendo as contas pelo meridiano. Aí depois disso eu acho que eu somei um meridiano a mais e deu o que deu. Mas aí como é que você chegou no tempo da viagem? Não tenho ideia. Então, porque aí o tempo da viagem você tem que usar a velocidade e a distância, né? Aí que... Por isso que teve alguns raciocínios que mandaram pra mim, eu falei, mas como é que chegou? Eu queria entender como é que foi que chegou. Mas toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque se você tirou a velocidade, você não chegou no tempo, você precisa desse tempo para resolver a questão, tá bom? Mas você entendeu, José, como é que eu fiz aqui? Você... Entendi, senhor, entendi, tá tranquilo. Beleza. Então, pessoal, voltando para difícil aqui, né? Envolve Brasília e Roma, tá? O senhor deu risada do meu raciocínio na questão difícil. Na questão difícil? Dei risada do quê? Não, você já me fala então qual foi. Deixa eu explicar aqui a questão e você já me revolta aí. Eu quero entender o raciocínio de vocês. Às vezes eu não entendo, porque eu tô boiando às vezes também. Tô pensando no bebê, tô pensando no mercado, não sei. Às vezes eu tô pirado. Aí vocês explicam. Pessoal, então primeiro vamos seguir a tabelinha, tá? Identificar os fusos. Brasília, ele deu que é 45 oeste, mas a gente já tem de cabeça que Brasília é o -3, que é o nosso fuso principal do Brasil, tá bom? Então, 45 oeste menos 3. Lembrando que cada 15, teoricamente a cada 15 muda 1 hora, se a gente não levar em consideração que os países fazem aquelas adaptações todas, né? A cada 15 muda 1 hora, então -3, porque é 45 oeste. E Roma está no 15 leste, então Roma está no +1. Então a gente sabe que Brasília é -3, Roma +1. Qual que é a diferença então entre esses fusos aí, Fábia? Você que agora é craque em fazer contagem de fusos. Do -3 pro +1, senhor? -2, né? Não. Não, senhor, como assim, senhor? Eu não entendi. Ó, não usa os sinais dos fusos para fazer conta. Esses sinais dos fusos, eles não servem para fazer conta. Eles só servem para dizer se o fuso está a leste do meridiano central ou a oeste. Tá? É mais fácil você pensar que nem em matemática ou contar no dedo. Se eu saio do -3 e vou até o +1, eu passo pelo -2, pelo -1, para o 0 e chego no +1. Então eu tenho 4
fusos. 4. Conseguiu entender? Tá. Sim, aí vai ser mais ou menos 4, senhor. Leste oeste, né? Boa. Próximo passo agora. Vai ser mais ou menos 4. Bom, você tem o horário de Brasília, né, que é 14 horas. E você quer saber o horário lá de Roma. Roma e Brasília. Se eu tenho o horário em Brasília, quero saber em Roma. Roma está mais para leste ou está mais para oeste de Brasília? Como é que você sabe isso só com o fuso horário? Bom, se o fuso horário 0 é o central, um deles é o -3, então o -3 está para oeste do fuso central. O outro é o fuso +1. O fuso +1 está para leste do fuso central. Então você sabe o horário do oeste e você quer descobrir o horário do leste. Para você fazer esse caminho de oeste para leste, você vai na direção leste. Tá? Se você vai na direção leste, você soma. Tudo bem? Então você tem 4 horas a mais lá em Roma em relação a Brasília. Sempre que você precisar descobrir a hora de um ponto que está a leste do outro, você vai somar. E sempre que você precisar descobrir a hora de um ponto que está a oeste, você vai diminuir a quantidade dos fusos. Tá bom? Não importa o sinal desses fusos. Você só tem que saber, eu quero descobrir lá. Está para leste? Legal, então eu vou somar. Tá? Como é que você sabe se está para leste ou oeste? Só vem dos fusos? Aí você vê o nome do fuso. Se o fuso é positivo ou outro é negativo, você sabe que um está para leste e tal. Ou se são dois fusos positivos. Se fosse o +1 e o +5. O +5 está mais a leste do que o +1. Então, se eu vou do +1 em direção ao +5, eu vou indo mais para leste ainda. Se eu vou do +5 em direção ao +1, eu tenho que voltar esse leste. Quando eu volto o leste, eu estou indo para oeste. Tá? Então, no caso aqui, fuso -3 e fuso +1, vimos que temos 4 fusos no meio do caminho. Como eu já tenho o horário no fuso do oeste e eu quero saber o horário no fuso do leste, eu tenho que somar essas 4 horas. Então, se em Brasília são 14 horas, lá em Roma são 18 horas. Tudo bem? Ou ficou confuso? Acho que tudo bem, senhor. Tá tranquilo aqui. Porque essa parte não fica com vergonha, tá bom, pessoal? Se vocês não estiverem entendendo, porque essa é a parte mais confusa mesmo, tá bom? Então não tem problema. Se não entendeu, Fábio, depois você manda uma mensagem para mim aqui de novo no telefone, eu te explico. Ô, senhor, te dá um jeito. Oi. Eu acho que as questões se tornam mais difíceis por conta dos sinais, sabe? Essa forma de identificação de negativo para um lado ou positivo para outro. Porque a nossa cabeça, no Fundamental 2, ela foi preparada para a gente entender regra de sinais. Não é à toa que as provas para algumas escolas têm testes infinitos para isso. A do objetivo, por exemplo, acho que tem 4 questões da prova do ensino médio do objetivo que é sobre regra de sinais. Aí a gente fica pensando nisso, faz a questão errada por regra de sinais. Foi o que aconteceu, acho que na questão do pato. Eu comecei a fazer regra de sinal, falei, não precisa disso. Aí eu corrigi, mas eu acho que tá certo. Foi o que a Fábia fez agora também. Não, ela fez a conta certa, só que não cabe pro fuso, né? Porque se fosse realmente +1 e -3, dá -2, né? -3 mais 1 dá -2. Só que não é o confuso isso, né? Os fusos deviam levar a letra, ia ser mais fácil, né? Podia ser o fuso 3O, o 3 oeste. E o fuso... Eles não colocam logo, só que é leste e oeste. Por isso colocam mais e menos. Pois pra complicar, né? Foi para complicar. Quando decidiram isso lá em 1884, quando fizeram lá, não pensaram que isso talvez fosse para salas de aula. Acho que eles não pensaram nisso. Eu acho que é porque é um padrão matemático, então tem símbolos matemáticos dentro dele, sabe? É igual aquele negócio de Pitágoras. Com os símbolos matemáticos fica mais universal o negócio, né? Mas gera essa confusão mesmo. Tem que tomar cuidado. Tá? No caso, também quando chega numa prova, se a prova tiver algum mapa, você risca lá o menos, bota um O de oeste, bota um L, risca o mapa, bota um L e um O, para ver se ajuda você na hora também. Tá bom? Bom, então a gente viu aqui, se são 14 horas em Brasília, são 18 horas em Roma. Tá? Nesse horário de 14 horas de Brasília, o avião tem que estar pousando em Brasília. O cara tem que chegar em Brasília às 14 horas. Quando ele chegar em Brasília, o avião desceu em Brasília, 14 horas, lá em Roma vão ser 18. Então o cara vai pousar em Brasília às 14 horas.
Quando ele pousar em Brasília, em Roma são 18. Mas aí que horas que ele teve que decolar de Roma para ele pousar às 14 horas em Brasília? É isso que ele quer saber. E aí esse exercício é difícil porque é um exemplo de questão que você tem que diminuir o tempo da viagem. Geralmente, as questões são para você somar o tempo da viagem. São as mais comuns, né? Que nem a questão do Mega Blaster aí do avião B. Saiu às 15 horas, mais tantas horas de viagem, tal, chegou lá. Nesse caso aqui, você tem que diminuir porque ele quer saber a hora antes da viagem acontecer. Então, se o cara pousou o avião e eram 18 horas, só que demorou 10 horas no ar, ele decolou 10 horas antes. Então ele decolou às 8 horas da manhã. Decolou às 8 horas da manhã lá de Roma. Quando ele pousou em Brasília, eram 14 horas em Brasília e lá em Roma já eram 18 horas. Tudo bem? Então ele tinha que decolar às 8 horas da manhã de Roma para chegar em Brasília às 14 horas. Beleza? É a viagem no tempo, né? No caso, a resposta foi 14 horas? Não, a resposta foi 8 horas da manhã. Ó, quando são 8 horas da manhã em Roma, aqui em Brasília, são 4 horas a menos. Então são 8 horas da manhã em Roma, são 4 horas da manhã em Brasília. O avião decolou de Roma às 8 horas da manhã. O avião demorou 10 horas voando, né? Decolou de Roma 8 horas da manhã. Em Brasília eram 4 horas da manhã, no momento da decolagem. 10 horas depois, quando o avião pousa, 10 horas depois em Brasília. Se eram 4 horas quando decolou, 10 horas depois ele pousa às 14 horas em Brasília. Só que para isso ele tem que sair de Roma às 8 horas da manhã. Tá bom? Deixa eu ver aqui no chat. Professora, eu fiquei meia hora para entender isso e era só somar. Fuso horário é só soma e diminuição. Isso aí, Gabriela. Ô Guilherme, o que você tinha falado, cara? Você falou que eu dei risada aí. Como é que foi? Como é que você fez essa questão? Guilherme, tá aí ainda, será? Tá, vamos ver. Quando ele falar aí, a gente vê, né? Pessoal, e aí? Alguma outra questão? Eu queria abrir com vocês também aqui aquela lista das orientações norte, sul, leste, oeste. Eu vi que teve bastante confusão quando eu fui fazer a correção. Professor, sobre essa questão, só deixa eu te explicar como que eu fiz. Não sei por que eu fiz isso, mas eu fiz. Diga. Tá errada. Ridículo agora que eu entendi. Mas se ele pergunta, no caso o meu deu meia-noite do dia 24. Meia-noite do dia 24? Exatamente. Roma, é isso? Mas como é que você chegou nesse meia-noite? Como é que você fez? Se eu somo 10 horas mais 14 horas, dá 24. Se eu volto, porque tá antecedendo, vai dar meia-noite do dia anterior, não do dia presente, entendeu? Você fez 10 horas mais 14 horas e deu 24. Exatamente. Não, deu 24. Isso. Certo? Só que aí eu tenho que voltar, porque ele tá indo no sentido contrário. Então se eu tenho que voltar porque ele tá saindo de Roma pra cá, vai dar menos 10, no caso vai ser dia 24 do dia anterior. Deu pra entender? No caso, ele ia chegar aqui no dia 23, porém lá em Roma seria... Aqui no caso dia 25, lá em Roma seria no dia 24 ainda, porque tem horas de diferença. Calma aí, eu não consegui entender ainda. Você fez 14 mais 10 deu 24. Só que como você teve que voltar, então era 24 do dia anterior. Mas aí como é que você chegou nesse 24 do dia anterior? Você voltou um dia? Eu não entendi. Não, a gente tá aqui no Brasil, certo? Só que, tipo, às 24 horas do dia 24 em Roma, não aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil já seria de... Entendeu? Ainda não entendi. Desculpa, cara, ainda não entendi. Imagina, senhor, não tem problema. Eu ainda tô tentando entender como é que chegou nesse 24. Porque se você soma o 14 mais 10, você chega em 24, tudo bem. Só que, por que você considera que esse 24 é em Roma, se o 14 é a hora de Brasília, e se as 10 horas de viagem você deveria diminuir, porque você quer saber antes da viagem acontecer. Vão ser 14 horas
depois que a viagem aconteceu. Depois que o cara viajar 10 horas, são 14. Então, você não deve somar o tempo da viagem nesse caso. Subtrair, né? Você deve subtrair, isso aí. Então, você poderia pegar a 14 horas menos 10, aí tudo bem, né? 14 horas menos 10 ia dar 4 horas da manhã. Então, quer dizer, quando o avião começou a viagem dele, em Brasília eram 4 horas da manhã. Só que o problema é saber a hora lá de Roma, ao mesmo tempo, né? Então, quando o avião começa a viagem, só que lá em Roma. Se você já achou que ele começou a viagem às 4 horas da manhã no Brasil, em Roma são 4 horas a mais, então 4 horas da manhã mais 4 horas, 8 horas da manhã. Então lá em Roma eram 8 horas da manhã, o avião começa a viagem às 8 horas de Roma e às 4 horas de Brasília. 10 horas depois, ele pousa em Brasília às 14 horas e lá em Roma, ao mesmo tempo, são 18 horas. Tá bom? Então, no caso, a resposta vai ser 8 horas. 8 horas, isso. A resposta é 8 horas em Roma. Tudo bem? Vamos de mais uma questão. Hã? Brincadeira, senhor. Não, estamos aí para tirar dúvida. Senhor. Diga. Eu entendi que você diminuiu 10 horas. Então, o que veio essas 10 horas? Por que eu diminuí as 10 horas? É isso? Isso. Eu diminui as 10 horas porque eu quero saber a hora que o avião decolou. Então, isso quer dizer a hora antes da viagem acontecer. Tipo, você acorda para ir para a escola, são 7 horas da manhã. Você sai da sua casa e pega o trem, vamos supor. O trem demora meia hora para chegar até a escola. Você chegou na escola às 7h30. Mas que horas que você saiu? Você saiu às 7, porque o trem demorou 30 minutos. Né? Então é a mesma coisa aqui. O avião demorou 10 horas. Ele quer saber a hora que o avião saiu. E ele deu a hora que o avião chegou. Então, o avião chegou às 14 horas depois de 10 horas de viagem. Que horas que ele saiu? Ele saiu 10 horas antes. Tá? Então, por isso que eu peguei os 14 e tirei as 10 horas da viagem, para saber que horas que ele saiu. Mesma coisa se você falar, cheguei na escola às 7h30, o trem demorou 30 minutos. Que horas que você pegou o trem? Você pegou o trem 30 minutos antes. Você pegou o trem às 7 horas da manhã. Tudo bem? Por isso que eu tirei as 10 horas. Diga. Eu pensei assim, para ser bem mais simples. Eu pensei num número que menos 4 e já somando com as 10 horas que levariam para a viagem, que a viagem dura 10 horas, né? Que aí deu 4. Porque é bem mais simples. Eu pensei assim, em vez de você somar, sei lá, diminuir, que nem o senhor explicou, eu pensei no número assim. Qual é o número que mais 10 daria 14? Já tirando as 4 horas de fuso horário, né? Então, eu pensei assim. Aí deu 8. Isso, deu 8. Foi você que mandou pra mim no WhatsApp essa explicação, não foi? Isso, foi. Então. Eu li isso aí e falei, não entendi nada que ele quis dizer. Mas agora que você falou, eu entendi. Peraí, eu estaria errado, porque 10 mais 8 é 18, não. Não, mas agora que o Guilherme falou, eu entendi. Ele fez meio que montou um sistema de equação aí, né? Você montou uma equação, na verdade. Né? Você botou um X, você falou, eu quero saber, esse X é igual. Tipo, esse X é um número que 14 menos 10 mais 4 vai dar esse número. E aí deu 8, né? É isso aí. Mas ele criou uma incógnita equivalente à quantidade de horas determinada pela questão. Isso mesmo. Isso aí. Ele montou um raciocínio diferente. Mas o raciocínio chegou no lugar certo, né? Ele fez tudo isso que eu falei aqui, ele fez do jeito muito mais rápido, na verdade, né? Pegou 14 menos 10 mais 4. Deu 8. Pronto. Foi o jeito que eu fiz. Foi o jeito que eu fiz a questão do pato. Eu criei uma incógnita possível pra me relembrar as horas. Apenas. Então, pode ser. É um jeito. Por que eu não fiz isso na de baixo agora, senhor? E eu descobri, senhor, a questão do Mega Blaster Plus lá. Eu descobri por que eu somei 1 hora a mais. Sinal. Tipo, eu usei a regra de sinal. Sabe quando você faz a soma, mas você sabe que tu errou, aí tu esquece. Só que por intuição, fazendo a conta, eu somei mais 1. Não sei por que eu somei, mas eu somei. E eu descobri a hora fazendo a conversão de velocidade mesmo. Ah, tá, entendi. Então você fez mesmo, entendi. Utilizando incógnita também. Então, é um outro raciocínio que o Guilherme falou, que você também usou então, aqui. Se vocês se sentem à vontade, manda bala.
Manda bala também. Dá pra fazer. Guilherme, depois eu quero que tu me manda como que tu fez isso na difícil, porque eu fiz isso na média. Eu queria ver como tu fez na difícil. Depois tu me manda no privado. Ele deve ter botado x é igual a 14 menos 10 mais 4. Deu 8. Mas aí deixa ele mandar, ele vê como é que ele fez aí. Quando ele mandou pra mim escrito, eu li e falei, meu Deus, não entendi. Mas agora que ele comentou, eu entendi. Legal, Guilherme, parabéns. Legal. Deixa eu ver o que a Júlia falou aqui. Sor, as questões da atividade 2, que eram de orientação e coordenado, eu fiz cada desenho cabuloso para saber as posições, que agora estou vendo minhas anotações e eu nem entendo nada. Vamos abrir aqui a de orientação, pessoal. Quero ver aqui com vocês, então, a de orientação também. Vamos lá. Professor, dá para tirar uma última dúvida nessa super difícil? Dá, na realidade, são 38 horas, né? Só que aí fica 8 horas da manhã. Correto? Isso, são 38 horas o avião que vai para oeste, né? Sim. O avião... Aí, e não tô entendendo, quanto tempo que era dia de dia? Porque tava ali, acho que no chat tava 2 horas e 10, 2 dias de percurso, 2 dias, durou 2 dias, e 10 horas, e 10 horas da manhã, no caso, né? Chegou. Mas se for contar, tirando... Pra dar um dia é 24 horas, tirando 24 horas de 38 dá um dia. E sobra 14 horas. Isso que eu não entendi. Por que 2 dias e 10 horas? Porque assim, ó. Porque quando você vai somar, isso aí que você falou tá certinho. Ele chegaria às 20 horas em Madrid, né? Só que 20 horas a gente teve esses 38 aí de viagem. Então, 20 horas mais 38 horas. Quando você soma 20 horas mais 24 horas, você já mudou um dia. Tudo bem? E aí, para fechar essas 38, você tem que somar mais 14 horas ainda. Quando você soma 14 horas nesses 20, que você já tinha rodado um dia, você vai rodar outro dia. Porque somou das 14 horas no 20 horas, você vai passar meia-noite de novo. Então, eu já rodei um dia para chegar nos primeiros 20 horas, né, nas primeiras 24. E aí, para somar essas mais 14, eu vou passar de novo meia-noite, vai ser mais um dia. E aí, eu vou contar até as 10 horas da manhã desse segundo dia. Por isso que vão demorar 2 dias de viagem e vai chegar às 10 horas da manhã só do segundo dia. Ok, entendi o raciocínio, mas na hora da resposta eu coloco isso, tipo 2 dias e 10 horas? Isso, você bota lá, ele chegou às 10 horas da manhã, 2 dias depois. Ok. Tudo bem? Ou você pode botar, ele chegou às 10 horas da manhã do segundo dia, enfim, mas aí você deixa claro que a viagem demorou 2 dias e que ele chegou às 10 horas da manhã do segundo dia. Diga. Certo. Você vai fazer essa do pato também? Porque como eu fiz nessa questão de incógnita, eu quero saber como seria o jeito correto de fazer. Tipo, no seu jeito correto de fazer. A do pato? Vamos fazer também a do pato. A do pato é que nem aquela que eu passei para vocês no slide, né? Que o pessoal ia fazer uma ligação de Roraima para Viçosa. Mesma coisa, eu só mudei os lugares e botei o pato no meio da questão. Vamos fazer a do pato então, aí a gente passa por orientação. Eu estou só entrando numa reunião aqui, que tem reunião de professor agora, quer dizer, começou às 5 horas. Só estou entrando aqui para eles verem que eu estou na reunião. Olha como ele é pilantra, ele toma Todd. Não, eu vou ouvir a reunião. De atentar, né? De lembrar vocês. Vocês estão ouvindo ela? Então, assim, mesmo quem colocou que está fazendo recuperação contínua precisa fazer esse projeto, tá? A diferença é que não vai poder ter alteração de nota porque ela está acontecendo dentro da disciplina. Vocês não conseguem ouvir ela, eu escuto ela também. E escuto você não tem. Então, da mesma forma, faz o projeto, vamos então fazer essa... o formulário e encaminhar pelo SWAP. Média. Né? Gente, eu sei que às vezes é um pouco chato encaminhar pelo SWAP, mas eu acho que é uma questão um pouco de prática. Tem que falar com a sua mãe que migrou para outro país. Mamãe Pato foi embora. Né? Sua mãe, como é muito ocupada, pode atender o seu telefone apenas às 8 horas da manhã. Sabendo que o senhor Pato mora em uma cidade no fuso menos 7 e que a sua mãe, muito ocupada, migrou para um local localizado no meridiano 45 leste, determine que horas o senhor Pato tem que fazer a ligação para falar com a sua estimada mamãezinha. Né? Bom, pessoal, então, assim, a gente é o seguinte,
swap, identificar os dois fusos. O do pato ele já deu que é o menos 7, né? O da mãe do pato ele não deu. Ele deu aqui que é 45 leste. Isso quer dizer que é o mais 3. Vai que lá na frente tem um processo. Fuso menos 7 é onde está o pato. Fuso mais 3 é onde está a mãe do pato. Qual a diferença entre os fusos? Se tiver algum problema no swap, não tem problema. Menos 7 mais 3. Quantos fusos tem no meio do caminho? Né? A gente auxilia a Adri, o Felipe também, que sabe mexer bem aí. Então a gente se ajuda, né? Mas é muito importante que a gente faça pelo swap. E aí, vamos contar. Do menos 7 até o mais 3. E um último informe em relação à correção. Tem o menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 10. Vocês já repararam, pessoal, que se vocês quiserem descobrir o número de fusos, é só somar os fusos sem sinal? Né, com as correções, entre menos 7 e o mais 3, tem 10. 7 mais 3 é 10. As correções, que eu fui fazendo até entre o menos 3 e o 1. Já me enviou, então tem 4, a maior parte questão difícil. Tá tudo ok. 3 mais 1, 4. Mas tem plano que tá parado. Você só ignorar o sinal, somar os dois, você chega na quantidade de fusos. Façam essas correções. Tá, sem contar no dedo. Mas eu ainda prefiro contar no dedo, é o mais certeiro e seguro de todos. Para que na terça eu possa também finalizar. Menos 7, então, até o mais 3. Temos 10. Se alguém tem alguma dúvida? 10 fusos. Tudo bem? E vocês estão vendo aí, pessoal? Deu pau para vocês? Pra mim tá verde. Ficou verde. Pra mim tá tudo verde. Também tá verde. Eu achei que era só pra mim. Não, eu fiquei. Agora que eu vi que ficou verde pra mim também. Eu tinha até saído pra ver se era problema na minha internet, mas eu falei, ué, o que rolou? Voltou. Voltou? Voltou. Pronto, não tá mais verde, né? Voltamos. Pessoal, então a diferença entre os fusos. O pato está no menos 7, a mãe dele está no mais 3. Entre um e outro são 10 fusos. Tá bom? Beleza. Vamos então agora saber se a gente soma ou diminui esses 10 fusos. Então, olha lá. Eu já tenho a hora de qual dos dois? Eu tenho a hora do pato ou da mãe? Tenho a hora da mãe. Eu sei, a mãe vai atender às 8 horas da manhã. E a mãe está no fuso mais 3. Então, se eu quero saber a hora no fuso menos 7, eu tenho que sair do mais 3 e ir até o menos 7. Então, eu vou na direção oeste, porque os fusos negativos, eles são fusos do oeste. Tá? Então, eu vou para o oeste. São 10 horas de diferença. Então, quando são 8 horas da manhã, para a mãe do pato atender o telefone, o pato tem que ligar 10 horas antes. Então, que horas o pato vai ligar? 8 menos 10. 8 horas da manhã menos 10. Né? 8 horas da manhã menos 10 vai dar 10 horas da noite do dia anterior. Então, 10 horas da noite do dia anterior, o pato tem que ligar. A mãe dele, lá no fuso mais 3, vai atender, porque lá no fuso mais 3 vão ser 8 horas da manhã. Tudo bem? Então, o pato tem que ligar às 22 horas do dia anterior. Beleza? Isso, subtrai as 10 porque eu quero saber a hora num fuso que está a oeste do fuso de origem. Tá bom? Travou o quê? Travou o quê? Vocês estão me ouvindo ainda? Passei o dedo assim, não foi nada. Falei, meu Deus, quebrei a tela. Não, a tela tá inteira. A tela tá inteira. Senhor, não dá pra te ouvir, você tá mutado. Voltaste, senhor? A gente não te ouve, senhor. Agora você tá com o microfone aberto. Pronto, agora sim.
Agora sim. Agora sim. Não sei, deu pau aqui, fechou o Teams do nada e agora tive que reabrir, mas estamos aí, tá? Mas, bom, conseguiu ouvir o final da questão do pato? Não. Quando você descobre que a mãe do pato só pode atender o telefone às 8 e que a diferença de fuso entre os dois são 10 horas, então o pato vai ligar 10 horas antes, porque o pato está a oeste. Tudo bem? Então o pato está no fuso menos 7, ele tem que ligar às 22 horas do dia anterior para a mãe dele atender lá do outro lado. Quando ela atender já são 8 horas do dia seguinte, tá? Porque ela está no fuso mais 3 e o pato está no fuso menos 7. A diferença entre esses fusos é de 10 horas, né? Se vocês ouviram aí, vocês podem contar no dedo os fusos ou vocês podem só somar 7 mais 3, ignorar o sinal, dá 10, tá? Então, para você descobrir a quantidade de fuso... E esse 10 aí, ele vai ser negativo. Como? Não consegui ouvir, desculpa, fala de novo. Esse aí, ele vai ser negativo, né? A oeste. Isso, a oeste é negativo. Aí, qual o número que você vai diminuir? Não, eu queria saber, tipo, se esse menos 7 mais 3 vai dar o menos 10 ou mais 10. Ah, tá. Quando você bota essa diferença, você vai viu que é o 10. Por que vai ser o menos 10? Porque eu quero saber o horário no fuso menos 7. O fuso menos 7, em relação àquele fuso que eu já sei a hora, ele está a oeste. Como ele está a oeste, eu vou ter que fazer menos 10. Tá? Você tem que sempre ver qual fuso você já tem o horário e qual você quer descobrir. Se esse que você quer descobrir está a leste do que você já tem, então você vai somar para chegar nele. Se o que você quiser descobrir está a oeste do que você já tem, aí você vai diminuir. Tá? Beleza, senhor. Nesse caso, a gente já tem o fuso da mãe do pato. E o fuso da mãe do pato é o mais 3. A gente já tem que lá no mais 3 são 8 horas da manhã. Eu quero descobrir no menos 7. Como o menos 7 ele fica a oeste do mais 3, então eu tenho que fazer essa diferença subtraindo. Como a diferença é 10, então eu pego 8 horas da manhã menos 10. Eu vou descobrir que horas são lá no fuso menos 7. Tá? Que no caso são 22 horas. Tá bom? Ô, senhor, só te explicando como é que eu fiz. Eu fiz a conversão de grau para fuso. Eu fiz 45 graus dividido por 15, que no caso é mais 3, já que ele está sentido para leste. Somando com 7, ele vai dar 10 horas de diferença. Automaticamente subtraindo por x, que seria igual a 22 horas do dia anterior. Calma aí, como é que é? Fala de novo. Eu fiz 45 graus leste dividido por 15, que vai ser igual a mais 3, porque ele tá para sentido leste. Certo. Mais 7 vai ser igual a 10 horas de diferença. Automaticamente x vai ser igual a 22 do dia anterior. No caso, as 22 horas do dia anterior para a mãe do pato, entendeu? Isso, porque aí você pegou essas 10 horas e você diminuiu do horário da mãe do pato, né? Exatamente. Isso, entendi. Então a equação dá certo, gente. Então, vocês tomem cuidado quando vocês forem descobrir essa diferença entre os fusos, tá? Vocês podem simplesmente somar eles, em vez de contar, vocês podem simplesmente somar. Então a diferença entre o fuso menos 7 e mais 3, a diferença é 10, porque 7 mais 3 é 10. Ignora o sinal para fazer isso. O problema é que pode dar mais confusão ainda, que eu ignoro o sinal aqui, agora não ignora, agora ignora. Então isso pode dar confusão, tá? Então tomem cuidado. Eu acho mais seguro você ir no velho método de contar no dedo. É menos chance de errar. Mas, aquela coisa, se tu já está confortável com essa parte de eu vou somar aqui, beleza, manda bala, mas cuidado para não errar, tá bom? Vamos para de orientação? Lá na folha do exercício tem a forma que eu fiz, aí você vê se você entende. Se tiver, tá certo que a hora deu a mesma, mas qualquer coisa tu me chama no Moodle. Beleza, pode deixar então, pode deixar. Eu já não estou mais em 2 reuniões, já fechei outra reunião, estou só com vocês aqui. Não ia dar certo ficar em 2. Tô só com vocês, depois eu falo para ela que eu não participei porque eu estava com vocês aqui. Vamos ver a de orientação. Orientação, nossa, nas correções eu vi vários
várias confusões, é super normal. Super normal ter confusão nessas orientações aqui. Vamos lá então. Vocês estão vendo a lista aí de orientação? Se você tiver reunião, vai lá, senhor. Não, você acha? Mó chato reunião. Ih, caramba, tá gravado. Antes de ir pro YouTube, eu vou cortar essa parte. É super legal, reunião é super legal. Eu gosto muito de reuniões. É muito mais legal ficar com vocês aqui do que ficar lá na reunião. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo a lista aí ou só eu estou vendo? Deu algum pau? Ficou verde? Não, está aparecendo aqui para vocês. Né? Pessoal, onde que eu vi que teve mais confusão? Foi nessa questão aqui, ó. Essa número 3 aqui da Federal do Juiz de Fora. Tá? E essa aqui do Enem, teve bastante confusão também. Na verdade, as de orientação tiveram confusão, né? A do Redentor também. E essa última aqui, ó. Essa número 8. Tá? Elas dão confusão porque elas mudam a orientação que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver o norte para cima, o sul para baixo, o leste para a direita e o oeste para a esquerda. A gente está acostumado a ver assim. Nossa cabeça ela vai no automático. É como o José falou aí de fazer a regra de sinais. Quando você vê o sinal parece que vai automático e confunde mesmo, né? Quando o cara quer te pegar na localização, ele vai mexer com esse norte, sul, leste, oeste. Ele bota o norte para o lado, bota o norte para baixo, e aí você fica doido, né? É o caso dessa questão, ó. Ele dá uma figurinha aí que tem Lucas, Pedro, Rafael e Maria, todos de mão dadas, lindos, maravilhosos, né? Antes da pandemia, né? E aí estão todos olhando para o sol, tá? Você não sabe se o sol está nascendo ou está se pondo, mas aí na questão ele fala que eles estão observando o pôr do sol. Legal. Pessoal, o sol se põe para o oeste e ele nasce no leste. Ele não nasce exatamente no leste, tá, pessoal? Quando a gente vê clima, a gente vai ver que o sol, dependendo do lugar do mundo, nunca nasce no leste e nunca nasce no oeste. Ele nasce próximo, tá? Dependendo do lugar do mundo que você está. Então, no caso deles aqui, eles estão observando o pôr do sol e a gente considera nesses exercícios que o sol se põe no oeste e nasce no leste, mesmo que seja só aproximadamente, tá bom? Se eles estão olhando para o pôr do sol, então eles estão virados para o oeste. Eles estão virados para o oeste. Para o oeste. Então, nas costas deles está o leste. Tá? Então, qual que é a melhor coisa aqui? A melhor coisa aqui é vocês desenharem, pessoal. Vocês desenharem. Como eu estou aqui no PDF, não vai dar para eu desenhar. Deixa eu ver. Não tem a ferramentinha de desenhar. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou botar uma outra janelinha aqui, só para vocês verem eu desenhando. Ô senhor, essa daí é a atividade das coordenadas e orientações? Isso. Que eu vi bastante confusão nessas questões de orientação aí, por isso... Pessoal, se alguém não tiver dúvida aqui e quiser sair, não tem problema, tá? Porque a gente já está uma hora, a gente já está bastante tempo aqui. Se alguém tiver de saco cheio, cansado, quiser ir no banheiro, manda ver, tá bom? Não tem problema não. Bom, eu abri uma janela aqui. Abri, mas ela não apareceu ainda. Janela. Pronto. Estão vendo meu PowerPoint aí? Sim. Beleza, então. Beleza, tá aí o PowerPoint. Vou fazer o desenho aqui no PowerPoint então. Sai essa porcaria pra lá, não vou precisar dela. Vem pra cá você, isso aqui cai fora também. Pronto. Nesse caso aí do desenho, pessoal, então o oeste está para frente. Qual é a melhor coisa aí? A melhor coisa é você desenhar o treco. Ó, se o oeste está para frente, o leste está para trás, então você vai ter que inclinar a rosa dos ventos. Ó. No caso agora,
oeste, esse aqui agora, essa seta aqui para cima, a gente está acostumado a usar norte, né? No caso aqui vai ser o oeste, que é para frente deles, que eles estão vendo o... Vocês estão vendo o desenho, né, pessoal? Ah, sim, meu Deus do céu, agora que eu vi aqui vocês compartilharam no chat aqui, uma confusão. Então, para frente deles é o oeste, quer dizer, para trás deles é o leste. E na Rosa dos Ventos, o leste está sempre para a direita, então para cá é o norte e para cá é o sul. Tá? Então, a grande confusão com orientação é você botar na cabeça isso daí. É você ler o enunciado e conseguir montar a Rosa dos Ventos de acordo com o que ele está falando. Bom, se os caras estão olhando para o sol, então os caras estão virados para o oeste. Então a resposta certa aí seria o Lucas está ao sul do Pedro. Letra E. Tá? Então Lucas localiza-se ao sul de Pedro, porque eles estão virados para o oeste. Então o oeste você tem que ir para frente deles. O Pedro... O Lucas, quer dizer, está à esquerda do Pedro. Então o Lucas está aqui. Lucas. Ó, tô bom de mouse agora. O Lucas está aqui e o Pedro está de mãozinha dada com o Lucas. Todos olhando para o pôr do sol lindo. Na madrugada não, na tarde. Né? Ô, senhor. Oi, meu Deus, esse desenho aqui... Um monte de seta. Faz parte eu usei o meu próprio corpo. Eu fiz como, tipo, sabe, é uma coisa que chama perda de sentidos, né? Que alguns pesquisadores gostam de falar. Eu utilizei o meu próprio corpo como sensor de sentido. Se eu sei pra onde fica norte, por onde o sentido que o sol nasce, eu olho pra lá e fiz as regras ou batentes de acordo com a Rosa dos Ventos. Então eu acertei. Pode ser também, pode ser. É aquela coisa, pessoal. Façam do jeito aí que vocês acham que vai ser mais fácil. Tá? Desenha na prova, faz que nem a Júlia fez, faz um monte de seta e aí usa o corpo, usa o que vocês quiserem. Eles vão querer pegar vocês, né, justamente nessa mudança do norte. A gente está tão acostumado a botar o norte para frente, o norte para cima, quando o cara inclina esse norte, putz, acaba com a gente. Né? Tem que tomar cuidado. É a mesma coisa da questão do Enem. O cara fala do jardim. Fala que o tiozinho tem que chegar num lugar e ele não sabe chegar. Né? E aí ele pede ajuda para uns caras que estão lá, né? Pede ajuda para uns caras que estão lá. E aí os caras dão as instruções para eles, dão as instruções dizendo, ó, você pega, sempre que você pegar esse caminho aqui, você vai na encruzilhada e você vira sempre à esquerda. Os caras falam isso, né? Só que, para confundir sua cabeça, ele diz que onde é que ele está aqui? Ó, o sol nasce à direita dos meninos. E o menino fala, pega esse caminho para a esquerda. Então, se o sol nasce à direita dos meninos, vamos voltar no nosso PowerPoint. Você tem o menino aqui, ó. Tá aqui o menino. Aqui menino, seu menino. Menino, tá de boné. Né? Se o sol nasce aqui na direita do menino, está aqui o sol. O sol nasce na direita. Ué, mas o sol nasce no leste, né? Então, se o sol nasce na direita e o caminho aonde o tiozinho tem que ir é para a esquerda, então o tiozinho começa a ir para oeste. O tiozinho vai para oeste. O primeiro caminho que ele pega é sentido oeste, porque ele vai para a esquerda dos meninos. Se o sol nasce para leste, a esquerda dos meninos é oeste, já que o sol nasce na direita. Tudo bem? Então ele começa indo para o oeste, e ele passa por duas encruzilhadas. Então ele está indo para o oeste. Ó, ele está indo para o oeste. Apaga esse caminho feio aqui. O cara está indo para o oeste, pegou a encruzilhada. Opa! O cara está indo para o oeste, pegou uma encruzilhada e virou à esquerda. Pã! Está indo para o sul.
pegou a próxima à esquerda, pam, voltou para o leste. Né? Então ele foi oeste, sul, leste, letra A, que é a resposta. Tudo bem? Então, encruzilhada é quando você tem um caminho assim, né? Estou fazendo de vermelho aqui os outros caminhos que ele podia ir e ele não foi, tá? Então o tiozinho veio andando. Quando ele chegou aqui, ele virou para a esquerda dele. Aí ele continuou andando. Quando ele chegou, ele virou para a esquerda dele, porque ele estava virado para baixo, né? Então ele fez o caminho oeste, sul, leste. Como é que você sabe? Baseado na questão que disse que o sol nascia no lado direito dos meninos e o tiozinho foi para o lado esquerdo. Então o tiozinho começou indo para o oeste. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Tranquilo, senhor. Tá? Eu ainda estou tentando saber como que eu acertei, mas beleza? Essas questões elas são chatas. Elas não são difíceis, são muito mais fáceis de fazer fuso horário, em escala, mas elas são chatas porque elas dão uma confusão na cabeça. Né? E a última, pessoal, a última que eu vi bastante erro, né? Essa do Cristo também é a mesma coisa, né, pessoal, do Cristo. Ele falou, levando-se em consideração que no dia que esta foto foi tirada, o sol se pôs exatamente atrás da estátua. Então, se o sol se pôs atrás da estátua, o sol está atrás da estátua se pondo, então o oeste é atrás da estátua, o leste é na frente. O norte é no braço esquerdo da estátua e o sul é no braço direito da estátua. Tá? Mesma coisa que a gente tinha lá no PowerPoint. Se eu desenho aqui o Cristo, se o Sol está aqui atrás dele, ó, se o Sol está aqui atrás dele, então para trás dele é o oeste, para frente dele é o leste. O leste está sempre à direita do norte, né? Então para cá é o norte e para cá é o sul. Beleza? Então, a letra certa aqui era a letra B, né? O braço direito do Cristo está apontando para o sul, tá? Então vocês têm que inclinar a Rosa dos Ventos para chegar lá. Eu vi que teve bastante confusão aqui. Muita gente botou, por exemplo, a letra A. O Pão de Açúcar está ao norte da parte frontal da estátua do Cristo. Tipo, só porque o frontal é o norte, é muito automático botar. Na verdade, era a letra B. O braço direito está para o sul, que seria isso daqui, né, no nosso desenho do PowerPoint aqui. E eu fiz aquele negócio de física, senhor. Luz. Você fez com a luz da fotografia. Como assim? Não, já que ele disse que o sol se pôs atrás, a sombra vai refletir no sentido oposto. Automaticamente a gente vai conseguir saber que a direção do braço direito do Cristo vai estar apontando para sul. Tá bom. Entendi. Pode ser, você pode fazer assim também. Sem problemas. Pode fazer seta, pode fazer usando qualquer coisa. Chegando no sul, tá bom. E o último, pessoal, para a gente fechar, a mesma coisa, né? O cara fala que a orientação do Sol, baseada no movimento da Terra, blá, 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 né? Aí ele, com base nas informações, considera o desenho abaixo. Ele fala aqui, ó. O Sol nasce no ponto, quer dizer, o Sol está no ponto 4, né? Não diz se está nascendo ou não, mas ele fala em cada letra, ó. Considerando que o Sol nasce no ponto 4, bom, se o Sol está nascendo no ponto 4, então o ponto 4 é o leste, né? Então no caso do menino aqui, a gente tem aqui o Sol nasce no leste. Então aqui você tem leste, aqui você tem o oeste, e aqui você tem norte e sul. Lembrando que o leste está sempre à direita do norte, então aí você descobre onde está norte e sul. Aí beleza, desenhou a Rosa dos Ventos assim, no caso de ponta cabeça, aí você vai conseguir chegar lá, tá? A confusão é justamente em desenhar a Rosa dos Ventos. Cara, vou dar uma travada. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Dá uma travada aqui no Teams. Tô te ouvindo ainda. Beleza, vocês estão me vendo aí, não ficou verde nem nada, né?
Não ficou, agora voltou. Não. É que só travou para mim o chat de vocês aqui, eu não estou nada no chat. Bom, então ele fala, se o Sol está nascendo no ponto 4, o 4 é o leste, beleza. Então, considerando que o leste é o 4, entre os pontos 2 e 3 teremos o sul do oeste? Não. Entre os pontos 2 e 3, olhando aqui no nosso desenho, a gente vai ter o... Entre o 2 e 3 a gente vai ter o noroeste, né? E não o sudoeste. Letra B, se nasce no 4, entre os pontos 1 e 4 temos o sudeste. Entre os pontos 1 e 4 temos o sudeste. Aí sim, aqui está certo. Temos o sudeste entre o 1 e o 4. Aqui está certo, né? A outra, se nasce no 4, entre o 1 e o 3 temos o nordeste. Não, porque entre o 1 e o 3 nós temos o sul do oeste. O nordeste vai estar aqui. O nordeste vai estar justamente entre o 4 e o 2. Tá? E a letra D, se nasce no 4, no ponto 1 temos o norte. Na verdade, no ponto 1 temos o sul. Ele pega essa coisa bem ruim da gente já botar o norte sim para cima. Tá bom? Eu só entendi essa atividade quando vi que era um menino e fiz a cara dele de norte. Então, também. Risca a cara da criatura e bota de norte. Isso aí. É isso aí, pessoal. Acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida hoje, né? Tem mais alguma que vocês queiram ver? Mais alguma específica ou ficamos por aqui? Que desenho maravilhoso. Acho que não tem mais nada, senhor. Beleza, tudo bem. Se pintar mais alguma dúvida aí, se pintar alguma coisa, vocês mandam para mim lá no WhatsApp, tá? Aí pode mandar tanto no grupo quanto no individual, não tem problema. Beleza? Então? Ô, senhor, lembra que eu tinha te falado lá sobre a profundidade, a representação através de profundidade? Lá para as curvas de nível, né? Isso. Lembro. Então, eu fui pesquisar para ver se existiam questões, tipo, é raríssimo. Eu achei 2 questões, mas não foi, tipo, foi colocada nenhuma prova de uma federal de Minas, no caso da UFMG, e, tipo, há anos atrás. E o resto não encontra. Foi a única questão que eu encontrei assim em prova, mas tem os professores que pela internet faz, sabe? Só para explicar, já que é uma coisa que não é muito apresentada, tipo, no decorrer do ensino, a menos que o aluno pergunte. Mas é muito interessante e funciona do mesmo jeito. A única coisa que muda é que vai indicar profundidade, em sentido descendo, não no sentido de altitude. Isso, muito legal. É isso aí. A única coisa que vai mudar, você tem que ver como é que está o desenho todo, né? Você tem que ver se tem um sinal negativo ou não, você tem que ver onde é que está o zero, se ele botar o sinal ou não. A única coisa é que vai mudar o desenho, é isso aí. É isso aí mesmo, dá uma dó na cabeça, mas eu acho muito legal. Pessoal, fiquem espertos aí, espertas, hein, que abriu o edital de inscrição para projetos, para ser bolsista de projeto de ensino agora. Acho que já tinha aberto de pesquisa antes, agora abriu para ensino, tá? E depois vai abrir para extensão também. Então fiquem espertos aí, se alguém de vocês se interessar, vocês fiquem espertos para ver, lá vai no site, tem o edital lá, é curtinho o edital, acho que tem 2 páginas só, dá uma olhadinha, ver como é que se inscreve para vocês poderem participar também, tá bom? Beleza. Maravilha, maravilha. Então é isso aí, pessoal.